Bom dia, sorria, sorria sempre. Vamos falar sobre um assunto sério. Vou dar aqui a minha opinião para vocês. Todos já ouviram falar nos 4 cavaleiros do Apocalipse, que se encontra na Bíblia, livro sagrado seguido pelo cristianismo, livro sagrado seguido pelos católicos apostólicos romanos. Lá está escrito que no Apocalipse nós teremos a fome, a guerra, as doenças e a morte. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos transportar esse conceito milenar para a atualidade, para o século XXI, e vamos refletir sobre intolerância, alienação, negacionismo e intolerância. Intolerância, alienação, negacionismo e ignorância. Primeira questão da intolerância. Do meu ponto de vista, há 2 formas de intolerância: a religiosa e a política. A política, ela vem de grande tradição histórica entre 2 grupos, situação e oposição, que pode ser chamado de direita e esquerda. Sempre houve um confronto entre direita e esquerda. Hoje a esquerda fala em progresso, fala nos progressistas. E a direita se divide em direita clássica, conservadora, e ultradireita, que cheira a nazismo, que cheira a fascismo. E a esquerda também tem as suas subdivisões de centro-esquerda e ultra-esquerda, com o seu radicalismo, em que a história provou que também não deu certo. No caso da intolerância, temos a intolerância religiosa, muito perigosa. Hoje, em alguns países, em vários países, o mundo cristão tem um combate com o mundo islâmico, ou vice-versa. O mundo islâmico, uma parte do mundo islâmico, que é subdividido em 400 subgrupos, entre sunitas, xiitas e etc., não aceita o modo ocidental de viver, não aceita o modo dos católicos exercerem a sua fé. Há um choque, e desse choque surge justamente, nos últimos anos, nas últimas décadas, o que chamamos de terrorismo. Um terrorismo silencioso, homeopático, que traz medo, pânico e também morte. Então, a intolerância política e a intolerância religiosa. Na intolerância política, temos justamente o choque de ideias, no campo das ideias, em que um não aceita o outro. Na direita, só o capitalismo é que traz progresso, bem-estar e evolução para a sociedade. Pelo lado da esquerda, só uma justiça social faria um mundo melhor, um mundo mais justo. Então, temos esses 2 campos no campo da intolerância. A questão da alienação. As pessoas hoje, apesar de milhares e milhares de informações pela internet e outros meios tradicionais, muitos ainda continuam alienadas, continuam fechadas no seu mundo, fechadas numa bolha, não estão observando os perigos que o sistema traz para as pessoas, não se preparam, não se organizam, estão sendo sugadas, massacradas, estão sendo perseguidas pelo sistema, e há uma alienação, tornando muitas pessoas medíocres, outras sem
esperança nenhuma. Então a alienação hoje no mundo é muito grande também, em vários países. Depois temos a questão da ignorância, que é justamente a base, a semente, é justamente uma má formação educacional, cultural, apesar que todos têm cultura, até o hábito de escovar os dentes é um hábito cultural, mas a questão da ignorância é devido à educação falha, não é uma educação de qualidade, que faz justamente que as pessoas não pensem, filtrem, raciocinem e tomem uma posição ou uma opinião. Então isso faz com que governos mal intencionados vão solapar, dominar a população, implantando ditaduras políticas, ditaduras civis e militares. Então a ignorância é um outro processo muito grave hoje no século XXI. O dramaturgo jornalista Nelson Rodrigues, brasileiro, diz que o mundo se tornaria dominado por medíocres, por idiotas, por serem muito mais em números do que ideias. Isso é uma verdade. E a questão do negacionismo, o negacionismo da ciência, que avança muito nos últimos anos, principalmente em vacinas, que salvam todos os anos milhões e milhões de pessoas. Esse negacionismo é contagiante, muitos dirigentes pregam esse negacionismo e a população, mesmo informada, acreditam que a vacina não faz bem às pessoas e ela salva milhões de pessoas. A medicina avançou muito nos últimos anos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse moderno. Apenas uma opinião rápida sobre o tema. Aqui é o Nitroso, muito obrigado e boa sorte.